Molt bé. Boa tarde, buenas tardes, bona vesprada. Estem aquí començant un nou cicle de seminaris i de col·loquis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. En aquest cas és un cicle que, a banda d'això, es fa en col·laboració amb la Red Iberoamericana per a la Història de l'Ensenyança de les Ciències i també amb la Societat de la Història de l'Ensenyament dels Països de Llengua Catalana i de la Comissió d'Ensenyament de la Societat Catalana d'Història de la Ciència. Així que serà un cicle de seminaris i de col·loquis que estan coordinant Mavi Corell, Kelly Luzkiev i Ancho Vidal. N'hi haurà 6 col·loquis entre gener i juny, i a banda d'això també informar-vos que en la pàgina web de la societat teniu 2 col·loquis que encara estem organitzant d'egressats dels programes de màster de Història de la Ciència i Comunicació Científica en l'Institut Interuniversitari López Piñero i també en els companys de Barcelona. I serà, per tant, tindrem un conjunt de 8 col·loquis i de 8 seminaris en aquest semestre i esperem que siga del vostre interès. I res, jo crec que el millor és que li doni la paraula a les coordinadores d'aquest cicle, a Mavi, a Kelly i a Ancho, i així podem començar el cicle de seminaris d'aquest semestre. Moltes gràcies a tothom per participar. Endavant, no sé si havien dit que Carolina, ¿no? Anava a presentar, y Carolina, ibas a presentar este ciclo. Muchas Adelante. gracias, Ignacio, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un agrado estar aquí también como representante de REDIEC, junto a varios colegas que también participan en esta red iberoamericana de historia de la educación en ciencias. Y bueno, tengo el agrado de presentar bueno, dentro del ciclo de coloquios sobre la historia de la enseñanza de ciencias, la presentación, la exposición que va a realizar la profesora Viara Rosa Alcántara de la Universidad Federal de Sao Paulo. El coloquio Novas Fontes e Abordagens para refletir sobre a história do ensino das ciências naturais, final do século XIX e inicio do século XX. Me gustaría antes presentar brevemente el currículum de la profesora Viara. Ella es graduada en Pedagogía, máster y doctora en Educación por la Universidad de Sao Paulo. Fue becaria en la Fundación de Amparo e Investigación del Estado de Sao Paulo, FAPES, tanto en el máster como en el doctorado. Postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo. Tiene experiencia como profesora titular de enseñanza fundamental en la Prefectura Municipal de Sao Paulo. Actualmente es profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo, Unifes, Diadema, y miembro del International Scientific Board en las series Thesaurus Scholae, Fonti Studi sul Patrimonio Storico Educativo. Miembro suplente de la dirección de la Sociedad Brasilera de Historia de Educación y actúa principalmente en los siguientes temas. Sus líneas son historia económica de la escuela, cultura material escolar, cultura escolar, formación de profesores, memoria y profesión docente, legislación escolar, historia de la administración escolar. Es miembro del núcleo interdisciplinar de estudios e investigaciones en historia de la educación y del grupo de investigación en historia de la educación en ciencias, Unifes Diadema, y miembro fundadora de REDIEC. Así que con ustedes, la profesora Viara Rosa Alcántara. Obrigada, Carolina, pela apresentação gentil. Agradeço também ao convite da Kelly, dos demais colegas que participaram da organização destes ciclos e fico contente com a participação dos nossos colegas do Brasil, da Espanha, da Argentina, de outros lugares, né, que eu não consigo visualizar todos aqui na tela. É uma satisfação compartilhar com vocês
um pouco daquilo que tem sido as minhas investigações, as minhas pesquisas, desde o meu pós-doutorado. Eu vou compartilhar a tela. Talvez vocês não consigam me ver. Se tiver algum problema no áudio, peço que vocês abram o áudio para sinalizar, para indicar. Conseguem ver minha tela? Conseguem ver? Sim. Então, para este nosso encontro de abertura dos ciclos de colóquios, História do Ensino das Ciências Naturais, a minha fala abordará esse tema de novas fontes e enfoques para pensar a história do ensino de ciências naturais. O objetivo aqui é investigar, não é falar como que tem sido essa minha investigação da história do ensino de ciências naturais e, ultimamente, eu tenho lançado mão, tenho usado como fundamento teórico-metodológico da minha pesquisa a teoria arqueológica de redes de um arqueólogo canadense chamado Paul Nappet. Por que eu fiz esta escolha, não é? Por esta perspectiva de redes, nós temos na história e na história da educação diversas concepções, diversas compreensões sobre a teoria de redes, sobre redes, não é? O Sirinelli, por exemplo, é um pesquisador que é bastante utilizado quando se quer investigar as redes intelectuais, mas eu entendi que essa compreensão de redes do Sirinelli não nos ajuda a entender muito a história do ensino de ciências naturais, porque a teoria de redes do Sirinelli, por exemplo, ela é focada na relação entre os sujeitos e é uma teoria de redes que não considera muito a condição material do mundo. Já a concepção de redes do Paul Nappet, ela considera que essa interação no mundo se dá. Essa rede é uma rede humana e não humana. As interações acontecem nas redes, e essas redes não são apenas de sujeitos, de pessoas, mas há uma imbricação, uma relação entre o elemento humano e o não humano, e como nós investigamos esses objetos científicos, a materialidade para o ensino de ciência, as condições materiais de democratização do ensino de ciências, eu tenho entendido que esta teoria arqueológica de redes do Paul Nappet é mais fértil para nos ajudar a pensar a história do ensino de ciências naturais e, mais especialmente, a fragmentação ou não das relações de ensino-aprendizagem a partir de uma materialidade da escola do século XIX. Essa teoria arqueológica, ela considera que as redes, não é, assim como nas ciências de redes, essas redes são compostas de uma coleção de nós e links, e esses nós e links, eles são humanos e não humanos, não é? Se nós considerarmos o nosso caso, não é? Nós estamos aqui conectados por causa de um link. Todos nós clicamos em um link e este link está promovendo a nossa interação. E é isso que o Paul Nappet ele quer perceber, não é? Essa condição material do mundo, que pode ser também uma condição virtual,
que favorece essas interações. Ele vai chamar também de meshwork essa rede cujos elementos vão estabelecendo conexões próprias, evidenciando que essas conexões elas não são estáticas e fixas, mas elas vão sofrendo alterações, não é? Elas são mutáveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Algum problema no áudio, por favor, podem indicar. Eu traduzi rapidamente apenas esta parte para o espanhol, porque é uma parte mais teórica e eu pretendia facilitar aqui a nossa comunicação, né? Para o CalNAPT, essas conexões elas são sustentadas pela cultura material. Então, nós temos diversas concepções de rede na história e na história da educação, que pensa na relação entre os sujeitos, mas não considera que essa relação e essa interação e essa intervenção no mundo é possível a parte da cultura material. E a materialidade é um elemento indispensável dessas conexões e das nossas ações no mundo, não é? E aí, quais seriam os pontos chaves sobre essa mediação da cultura material entre as diferentes escalas? Que escalas, não é? Essas interações nas redes, elas acontecem em uma microescala, em uma macroescala e em uma mesoescala, não é? E em todas essas escalas, as interações acontecem por conta da mediação da cultura material. A cultura material, há uma materialidade no mundo sem a qual essas interações de diferentes escalas, do local, do regional, do global, seriam impossíveis. E quando nós pensamos a introdução do ensino de ciências naturais como conteúdo escolar, uma materialidade para o ensino de ciências, é impossível desconsiderar esta materialidade do mundo, não é? Pensar ciências sem uma condição material na qual essa ciência ocorre, se organiza, se expande ou se restringe. Então, quais seriam os pontos chaves dessa mediação da cultura material, não é? A dualidade entre a forma e o conteúdo, a mediação entre o formalismo e o racionalismo, isso eu não vou, este ponto 2, eu não vou me deter sobre ele, é uma discussão mais aprofundada, então eu vou apenas citar, mas os outros pontos eu vou falar brevemente. A conexão entre o local e o virtual e o papel do ambiente ou o papel do entorno construído. O ponto 1 é sobre a dualidade entre forma e conteúdo. Qual que é o lugar da cultura material, não é? E vocês vão entender por que eu estou destacando esse elemento teórico, não é? Porque esse é o elemento teórico que ajuda a entender também a seleção de fontes, das novas fontes que eu tenho buscado nas minhas pesquisas. A cultura material, esta cultura material, ela não é, na concepção aí do CalNAPT, essa cultura material, ela ao mesmo tempo, ela é capaz de mediar escalas. Por que a cultura material ela vai fazer essa mediação? Ela é capaz de mediar as escalas micro, meso e macro, o local, global, regional. A cultura material ela é capaz de fazer essa mediação porque ela é, ao mesmo tempo, forma e conteúdo. Quando nós pensamos em uma escala macro, né, podemos dizer que um artefato científico, por exemplo, ele encapsula uma forma social a priori ou uma tipologia que representa estruturas e categorias abstratas. Se nós considerarmos em uma escala micro,
Ao mesmo tempo, cada objeto é resultado de um momento específico de produção, carregando as contingências da agência individual e do contexto local. Então, aqui o que o autor pretende fazer é uma relação entre a estrutura macro e a agência individual micro, né? E há vários elementos aqui que eu não vou entrar em discussão, inclusive algumas discordâncias que eu tenho em relação a esse autor, não é? E pontuar o que seria essa agência, não é? Que não é uma agência apenas dos sujeitos, mas também da condição material do mundo, mas isso é assunto para outro momento, né? E ele dá um exemplo, ele costuma dar um exemplo, né? Por exemplo, uma tipologia de cerâmica da Idade do Bronze, que é o período que ele investiga, representa um nível macro, não é? Enquanto cada vaso individual mostra variações que refletem a escala micro da prática humana, não é? Então, há esta relação entre o macro e o micro, entre uma certa tipologia e a agência individual. E só a cultura material é capaz de colocar isso em evidência. O ponto 2, eu já disse para vocês que eu não vou discorrer sobre ele, né, que é essa mediação entre o formalismo e o racionalismo. Acho que não é o caso de nós fazermos essa discussão agora, mas um outro ponto importante dessa mediação da cultura material, e aqui eu quero que vocês pensem na materialidade para o ensino de ciências naturais, é a conexão entre o local e o virtual, ou entre o local e o global. A cultura material, ela serve como um contínuo que sustenta redes em diferentes velocidades e alcances. Essas redes virtuais, não é, ou macro, elas tendem a ser mais rápidas, mas também mais frágeis, se não estiverem ancoradas em relações presenciais, que são relações micro, lentas e mediadas por uma cultura material compartilhada. E só neste ponto, só pensando neste aspecto, nós conseguiríamos desenvolver muitas reflexões, não é? Sobre essa materialidade para o ensino de ciências em nível global e o uso dela particular em cada escola, em cada sala de aula. Ainda na conexão entre o local e o virtual, há processos como a aprendizagem de jovens profissionais, né, em um ambiente puramente virtual, que carecem aí de uma sustentação que é dada pela cultura material física e pelo ambiente, e por esse ambiente que é construído, né? Então, a cultura material é o que faz essa conexão entre o local e o virtual ou o global. E ele destaca ainda um ponto que já é comum para nós, que é o papel do entorno, do ambiente construído, né? Além dos objetos portáteis, móveis, a arquitetura, né? E aqui nós podemos pensar na arquitetura da escola, da sala de aula, que seria uma cultura material mais fixa, também faz essa mediação de escalas ao guiar essa interação humana. O ambiente construído, ele emerge dessa interação à escala micro, mas também serve como uma estrutura que organiza e limita o movimento e a conectividade em escalas maiores. Nappet menciona que a transição do privado para o público é mediada por essa materialidade e sem ela nós estaríamos em bolhas, não é? Sem uma conectividade real. Então, em resumo, essa cultura material é o mecanismo que permite que pequenas escalas, que em pequenas redes locais se convertam em redes globais em cascata, tornando as escalas interdependentes e interconectadas. Não é? Então,
como ele analisa, não é, as interações no Mar Egeu, por exemplo, na Idade do Bronze, não é, ele vai traçar aí diversas conexões, mostrando que essas conexões elas são móveis, não é? E que há reconfigurações nas dimensões e intensidades dessas relações. E quando nós pensamos nessa expansão do ensino de ciências naturais no mundo ocidental, no final do século XIX e no século XX, interessa-nos saber sobre essas dimensões e essas intensidades e as reconfigurações das relações para implementar uma determinada perspectiva de escola e de ensino de ciências. É considerando toda esta dimensão, é sob o olhar desta dimensão teórico-metodológica que eu tenho buscado analisar duas fontes e procurado essas fontes em diferentes arquivos. Essas fontes são os despachos aduaneiros e os despachos aduaneiros em espanhol, eu não sei como que fala, mas em inglês é o Bill of Lading, e os mapas estatísticos do comércio e navegação dos portos, não é, que recebiam esses materiais científicos educativos que eram importados e reexportados. Essa minha relação com estas fontes também tem a ver com a minha formação jurídica, não é? Eu também sou formada em direito, especializada em direito tributário, e isso favoreceu esse olhar interdisciplinar para a história do ensino de ciências naturais, entendendo onde, em que tipo de arquivo, em que tipo de lugar eu posso encontrar fontes do direito comercial, empresarial, né? Pensando que há empresas que vão surgir no século XIX para fazer esse comércio dos objetos científicos e também buscando as fontes do comércio exterior, né? Para não me alongar muito, eu tentarei gastar mais 10 minutos explicando um pouco dos detalhes destas duas fontes, não é? Então, os despachos aduaneiros, ele é um documento formal, é um tipo de formulário que se preenche, ele é um documento fiscal que é realizado no âmbito do comércio exterior, para que se tenha o conhecimento da carga, o conhecimento daquilo que está se embarcando. Então, vamos imaginar que uma escola em São Paulo comprasse um conjunto de objetos científicos na França, na Espanha, e esse conjunto de objetos eles fossem embarcados em um determinado porto. Você faz um preenchimento de um documento dizendo ali um conjunto de informações que têm sido férteis para a nossa compreensão sobre essas interações humanas e não humanas em torno do ensino de ciências naturais. O mapa estatístico, ele também tem essa relação com o comércio exterior, mas ele é um documento feito no porto que recebe as mercadorias. Então, os portos, não é, dos diferentes países produzem documentos indicando a data de chegada de determinadas importações, das exportações, quem exportou, quem importou, qual o valor, não é? Qual que o imposto devido e como que acontecia a circulação de mercadoria. Então, o mapa estatístico do comércio e navegação é um documento muito rico para entender quais as mercadorias e quais os objetos científicos estavam circulando, por exemplo, entre a Europa e o Brasil no século XIX e começo do século XX. Tá? Aqui nós temos uma imagem de um bill of lading, que é esse conhecimento de embarque, né, um despacho aduaneiro. Trata-se de uma compra
que uma escola de São Paulo fez no final do século XIX esta compra. Ela começou em 1892, ela foi concretizada em 1883. Nós vemos aqui o nome do navio, não é? Do navio a vapor que vai carregar essa mercadoria. É o Ville de Ceará, é o nome deste navio. Ele partiu do Porto do Havre, né? Talvez vocês consigam ver aqui, não sei se vocês conseguem ver onde eu estou mostrando a setinha. Ele partiu do Porto do Havre, nós temos essa informação aqui e também embaixo. Despachou no Porto de Santos, que é uma cidade portuária próximo a São Paulo. É o maior porto de navegação próximo a São Paulo. O que continha? 3 caixas de instrumentos de física, está escrito aqui em francês, né? 3 caixas de instrumentos de física. O peso destas caixas, quem que ia receber era o presidente da província de São Paulo. Foi despachada no Havre em 2 de maio de 1883. Nós temos aqui a empresa que vendeu, né, a Wagner e Companhia, a empresa de navegação, que é a Chajot Réunie, que é uma companhia francesa de navegação a vapor, o valor de cada caixa, o valor do frete, do empacotamento, o preço final desta compra, não é? Nós não conseguimos. Aqui nós temos um conjunto de outras informações que a gente não consegue detalhar aqui nesse pouco tempo que nós temos, mas estas informações aqui também no centro deste documento nos ajudam a entender essas interações humanas e não humanas, essa condição material do mundo para que o ensino de ciências naturais aí fosse possível, né? E viabilizado neste momento. Então, esse despacho aduaneiro, ele é um procedimento fiscal realizado no âmbito do comércio exterior, e que vai documentar aí todo este procedimento, né? Eu tenho um artigo também que fala mais sobre essa Chajot Réunie, que é uma companhia francesa de navegação a vapor, que vai se estabelecer no final do século XIX para fazer o que não existia, uma rota regular de navegação e comércio entre a França, o Brasil, a Bacia do Plata. Aí nós temos os lugares por onde essa empresa, não é, passava: o Havre, Lisboa, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, não é? Montevidéu, Buenos Aires, Rosários, Paraná, não é? Então nós temos aqui uma divulgação desta empresa que vai tentar se estabelecer aí como uma rota prioritária para esse comércio, e ela será uma das empresas que vai fazer a maior importação de objetos de ensino de ciências naturais para o Brasil aí no final do 19, né? Então, a propaganda é muito grande, a publicidade, a propaganda da Chajot Réunie é considerável aí neste período. E a Chajot Réunie é o que vai dar a condição material do mundo para que o comércio de objetos científicos seja possível entre a Europa e a América do Sul, entre muitas empresas francesas, por exemplo, e as escolas e instituições de ensino no Brasil. Então, pensando nas redes, né, essas conexões, nós podemos mover estas conexões e pensar nos links e nos nós, né, e em alguns hubs que vão concentrar conexões dessa condição material do mundo para o ensino de ciências naturais. Qual é a condição material do mundo que favorece um determinado tipo de ensino de ciências, né? Nós vamos ter as embarcações a vapor e as ferrovias, né? Os trens, as ferrovias,
as propagandas, os catálogos que nós já conhecemos, as exposições universais são links, os representantes comerciais são links, as sociedades científicas são links dessa condição material do mundo em torno do ensino de ciências, os museus, as escolas, né? E aqui a gente também não consegue explorar por mais tempo essa ideia, né? Por fim, uma outra fonte que tem me sido muito útil para perceber outras nuances sobre o ensino de ciências naturais são os mapas estatísticos de comércio e navegação, né? Esses mapas estatísticos, eles fazem uma relação das mercadorias importadas e exportadas. Quais foram os países que participaram desses movimentos de importação e exportação? Então, aqui, por exemplo, nós vemos mapas ou cartas geográficas, né? Nós vamos ver aparecer aqui os objetos científicos, instrumentos e objetos matemáticos que eles foram importados para São Paulo e São Paulo vai reexportar, que é um movimento que nós desconhecíamos. Nós não sabíamos desse movimento de reexportação. Os países não apenas importam, eles reexportam, eles fazem um verdadeiro comércio em torno dos instrumentos e objetos matemáticos e científicos, né? Então, São Paulo aqui não compra para o consumo das escolas, mas ele compra para vender mais caro para outros estados, para outros países, né? Tem os volumes, a quantidade, o preço, tem uma classe e uma nomenclatura. Isso aqui é uma estrutura própria de um imposto de importação. Então, esse conhecimento é importante, esse conhecimento formal do documento, né? O imposto de importação, ele tem uma lógica de organização, e a lógica existe uma classe para cada mercadoria, né? Até hoje é assim, no século XIX isso começa desse jeito, o comércio exterior, e até hoje, com algumas diferenças, é deste modo. Cada mercadoria que uma empresa ou uma pessoa importa ou exporta, ela tem uma classe específica. As mercadorias, elas não são aleatórias. Elas entram em uma classe, então, por exemplo, os instrumentos científicos estão na classe 32. Então, se eu quiser estudar todo esse mapa estatístico, eu não preciso olhar página por página, eu só preciso procurar a categoria, a classe 32, porque toda vez que alguém importar um objeto científico ou matemático, estará na classe 32 e há artigos específicos, né? Então, aqui seria gênero e aqui seria espécie, né? Classe é gênero, é o geral, e a nomenclatura é a espécie, é o específico, né? Então, são detalhes para você analisar melhor esta documentação. Neste outro recorte do mapa, nós vemos quem que importou, por conta de quem importada. Quem importou foi o Menezes Vieira, um médico residente no Rio de Janeiro, que foi muito importante na comercialização dos objetos científicos. Ele tinha contratos com a Maison de Rolle, e o Menezes Vieira, ele vai importar o quê? Vários artigos para a escola normal, não é? Aí tem os valores. Esse valor aqui é o direito que o Estado deixou de receber. O que nós sabemos? Que essa mercadoria, ela é livre de direito, em virtude de lei, ou seja, neste documento, no mapa estatístico, nós conseguimos ver que mercadoria o Estado quer taxar mais alto e que mercadoria o Estado quer isentar para estimular o consumo.
Então, os objetos científicos e matemáticos, eles têm um estímulo de consumo, porque eles são mercadorias livres de direitos, ou seja, não se paga alguns impostos sobre a importação desta mercadoria, não é? Há um estímulo. Há um estímulo não apenas em relação à mercadoria específica, mas também em relação a algumas pessoas, não é? Algumas pessoas vão pagar mais impostos e algumas pessoas e empresas pagam mais impostos e outras deixam de pagar ou pagam menos. Por exemplo, se você estiver vinculado a uma instituição pública. Então, nós entendemos que não é por acaso que muitos professores vão importar objetos científicos no nome próprio, porque isso torna a mercadoria livre de determinados impostos, né? Aqui a Charles Vautier, nós temos já alguns artigos sobre essa empresa de representação, a Charles Vautier, ela importou objetos para a exposição permanente do Pedagogium no Rio de Janeiro, que é um museu que concentrará objetos científicos e um conjunto de outros materiais para o ensino intuitivo, não é? Para o método intuitivo. Então, os despachos aduaneiros e os mapas estatísticos, né, que nós podemos encontrar em alguns acervos específicos, fornecem informações inusitadas para pensar essa condição material do mundo no século XIX, que vai favorecer ou desfavorecer o ensino de ciências, essa democratização ou não do ensino de ciências naturais no século XIX e XX. Né? Ajuda a perceber também essa fragmentação, esses níveis de fragmentação das relações. Então, conforme a teoria arqueológica de redes, as relações aí entre o centro e a periferia, entre macro, micro e meso escalas, não são apenas do tipo referência ou reprodução, nós temos diversos movimentos de importação e reexportações. Esses links, esses nós, esses hubs apontam para essa relevância de fazer escavações para ir além da superfície, encontrar a materialidade dessas interações humanas e não humanas que participaram da constituição do nosso modelo de escola e de uma perspectiva de ensino de ciências naturais. Pensar os modos como as conexões são sustentadas pela cultura material é um procedimento fértil para indagar os níveis de fragmentação das relações de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a história da inserção e uso dos objetos para o ensino de ciências naturais tem muito a contribuir. Muchísimas Obrigada gracias. pela atenção, para o compartilhamento. Muchísimas gracias, Viara. Te agradecemos tu exposición, que además es tan novedosa y Conseguiram creo que entender alguma coisa do meu português? sí, muy bien, muy claro todo. Es que además creo que tú haces una contribución importante, que es pensar desde la teoría y tratar de buscar una teoría que sustente la complejidad de estos estudios, pero sobre todo que contemple esa materialidad que bien has señalado, sobre todo en esa relación humanos y no humanos que está tan presente cuando estudiamos la historia de la enseñanza en general, pero específicamente de las ciencias naturales, donde durante el siglo XIX lo material juega un papel importantísimo, también muy ligado a los modelos pedagógicos del momento. Por otra parte, tu investigación
también materializa, ¿no? Claramente lo teórico y va hacia una investigación muy bien estructurada, a analizar la pista de estos materiales científicos a través de esta importante búsqueda de documentos que prueban estos intercambios interoceánicos y que además lo que me llama la atención, este punto original que han descubierto en la investigación, la reexportación de materiales, que la verdad es poco frecuente, ha sido poco estudiado y seguramente es una línea que va a dar muchos frutos si se sigue indagando sobre estas relaciones que hacen que todo sea aún mucho más complejo, más rico, se puedan identificar incluso más nudos, ¿verdad? Dentro de la teoría que nos señalas. Así que, bueno, vamos a dar el espacio para que los asistentes puedan hacer preguntas, pueden levantar la mano o, bueno, pueden también dejar algunas preguntas en el chat, si así prefieren, pero si quieren pueden levantar la mano y les damos la palabra. Mm, Anímense. Sí, Ignacio. Muito obrigado, Guiara. Eu gostei imenso a presentação. Eu tinha algumas dúvidas, não? O que isto é, porque certamente o uso das fontes, estas novas fontes que é muito difícil de procurar, porque non pertenecen a unha institución de ensino, mas son burocráticas ou de ministerios de economía, etc. Entón, unha das preguntas era esta, se podías explicar como os historiadores do ensino, historiadores da ciencia poden encontrar este tipo de fontes. E depois, tamén gostaría preguntar, pode ser un bocado máis técnico, non sei, se na cuestión fiscal permite explicar tamén algunhas tendencias do ensino, no caso de Brasil e de outros países, especificamente si os produtos importados, estas mercaderías, estos objetos científicos, tiñan impostos máis baixos, tasas fiscais máis baixas, para así favorecer a importación de produtos científicos para institutos, para liceos, para escolas, ou non tiñen diferenza se eran instrumentos para ensino que se foran instrumentos ou produtos de outro tipo de mercaderías. Moito obrigado. Muito obrigada, Inácio, pelas suas questões. Eu gostaria só de comentar rapidamente a questão da reexportação. Carolina, de fato, é um tema bastante novo, acho que ele nos ajuda a entender, não é, como que em torno do ensino de ciências naturais, essas relações comerciais, elas extrapolam os interesses educativos, os interesses da escola, porque, a princípio, nós temos visto que, às vezes, a importação é feita em nome de alguém que tem vínculo com a escola, mas não é para o interesse da escola. Não é para os objetos científicos irem para a escola, mas é para lucrar sobre eles. Essa para você vender para outros países onde não há portos, ou se tiver, não tem uma rota regular de navegação comercial. Esse é um elemento que faz bastante diferença para dizer quem tem acesso e quem não tem acesso. Eu já tenho um texto, né, e tem outros textos aí que vão mostrar que o século XIX é o século da expansão do navio a vapor, que é o navio que não vai ficar à mercê do vento, né? Ele não vai ficar à mercê do vento. Então, com as embarcações a vapor, que é uma questão da termodinâmica, da tecnologia do século XIX,
você garante a empresa de navegação ela tem como garantir a data que ela sai e a data que ela chega nos portos. E isso favorece muito esse comércio transoceânico no século XIX. E aí algumas empresas vão criar essas rotas regulares de navegação de longa escala, e isso sim, Inácio, é um elemento que faz diferença nesse acesso. Então, os lugares por onde essas rotas de navegação não passam, né, que não tem a rota de navegação comercial regular, porque ela tem que ser regular, constante, não é? Fica à mercê de pagar mais caro, porque um outro país importa para reexportar, e essa é uma novidade, não é? Saber que nós temos fortes indícios de que isso tem acontecido. Agora, onde encontrar as fontes, não é? A pergunta é que órgãos e instituições alocam determinados tipos de fonte. Ou talvez seja o caso de nós nos perguntarmos, né? Vamos pensar, nós que somos historiadores, não é? Que estamos no âmbito da educação, que às vezes nem sabemos que determinado tipo de fonte é produzida, não é? Termos esse movimento de pensar que essas relações elas criam documentação, e a nossa pergunta é: você não precisa ter feito direito, né, para se perguntar, ou perguntar, sei lá, até ao Google, ao ChatGPT, que documento é produzido em torno dessa relação, para a gente começar a ter elementos, porque quem fez direito sabe dos documentos que são produzidos, não é? Mas essa é uma pergunta para a gente fazer, que nós temos essa facilidade, né, de perguntar que documentos foram produzidos. Quando você tem o nome do documento, você se pergunta que instituição guarda esses documentos. Então, esses documentos são documentos que nós encontramos em juntas comerciais, não é, que registram, que fazem o registro das empresas, em alguns arquivos públicos, né? Então, algumas dessas fontes eu encontrei no Arquivo Público de São Paulo, na parte que é relacionada ao Ministério da Fazenda, por exemplo, né? Nós temos documentos de portos hoje que são digitalizados, isso facilita, não é? Então, são caminhos para nós encontrarmos essas novas fontes que nos dão outros indícios dessa realidade, não é tão complexa dessas interações e relações. Por último, se a questão fiscal permite explicar as tendências, não é? Em alguma medida, sim, mas nós já sabemos que há um benefício sobre a importação destes objetos científicos. O que nós não conseguimos rastrear ainda, né, aprofundar e rastrear, é se há diferença entre objetos científicos que são usados exclusivamente pela escola e objetos científicos que podem, ao mesmo tempo, ser usados por empresas, pela indústria e na escola. Isso, mas eles estão na mesma classe. Então, isso a gente não consegue rastrear ainda. O que impacta também o ensino, além da questão fiscal, as questões de encaixotamento. A questão de encaixotamento é uma questão fundamental, não é? Porque às vezes você importa, mas você vai tendo a experiência de muitos objetos que chegam quebrados, danificados. Isso também traz um certo impacto, né? Onde que a gente encontra isso? Nas cartas, né? Então, as cartas, por exemplo, entre os clientes e as empresas, vão mostrando essa limitação dos objetos que são mais fáceis ou mais complicados de se fazer importação, e isso pode, não é,
criar limites e possibilidades. Mas também ainda é algo para nós aprofundarmos. Sí, muchas gracias, Diana. Sí, es realmente sumamente interesante lo que Eu señalas, ¿no? terminei. Foi... Y, Diana, es que parece que la conexión no está un poquito desfasada. No, solamente volver a comentar que es muy interesante y también Eu la complejidad de estas relaciones con las casas comerciales, la delgada línea que separa los intereses pedagógicos de los intereses propios, ¿no es cierto?, del negocio, de los objetos científicos y educativos, ¿no? Que llegan, ¿no? A través de estas redes de circulación interoceánica. ¿Alguien más le gustaría, por favor, hacer alguna pregunta? Así, Ancho, Hola, escoítaseme ben, se me escucha bien. sí. Bueno, eu falaría en galego, penso que se me entenderá ben polos ibéricos Sim. e os de América. Obrigado pola presentación. Eu quería facer unha pregunta relacionada co concepto da materialidade. Você falou moito da natureza material do mundo, da súa dimensión material, e as súas fontes son textuais na súa totalidade, non? Entón, cales son as posibilidades de incluir os propios instrumentos como fonte na súa pesquisa, se sería pertinente, se sería interesante, se non, e por que en todo caso. De novo, moito obrigado. Eu que agradeço, Antio, tua questão. Ela é bastante pertinente. Veja bem, nós consideramos um mapa estatístico de comércio e navegação. Neste mapa, nós temos a descrição de que o Menezes Vieira, ou um outro representante comercial, importou determinado objeto científico e nós confrontamos estas fontes, né? Um mapa científico com uma revista pedagógica, com fotos de escolas do Museu Pedagógico, não é? Como a gente vê bastante ali na tese da Camila Marte, não é? Muitas fotos do Museu Pedagógico. Nós conhecemos os museus de educação pelo mundo e nós vemos esta materialidade, não é? O que eu estou propondo, né, e é o que nós, de alguma forma, já fazemos, é buscar outras fontes que nos ajudem a amarrar essas interações. Então, nós conhecemos os objetos científicos, né? Se nós pensarmos aqui em uma máquina de Winchester, por exemplo, né? Nós conhecemos os objetos científicos, eles estão em escolas, em museus, e nós queremos saber mais destas interações, dessa condição material do mundo, né, que tornou possível uma determinada perspectiva de ensino de ciências, ou que criou limites, né? Que cria possibilidades e limites. Então, a fonte material, ela não exclui a relevância do objeto,
em sua dimensão 3D, assim como o objeto também não exclui a relevância da fonte escrita, não é? Então, tudo depende da pergunta que nós estamos fazendo e daquilo que nós queremos ver, não é? No meu caso, se eu fosse analisar o objeto em específico, se eu tivesse perguntas para o objeto, né, especificamente, neste momento ele seria indispensável. Não é? Neste momento que eu quero perceber é essa condição material do mundo, né? O ensino de ciências naturais não tem apenas a ver com a perspectiva do positivo, a perspectiva filosófica, positivo. Yara, no sé si nos escuchas. A Eh, perspectiva Yara, pedagógica do ensino de ciências naturais, né? A condição econômica Pienso que ha dicho que iba a salir y a volver, ¿no? A ver si así soluciona. Bueno, sí, vamos a ver. sí. Bien, gracias, Ignacio. Vocês me ouvem agora? Até onde vocês ouviram? Sí, Viara, si notas baja la conexión, también se puede intentar apagar la Vocês cámara me ouvem? para que mejore un poco. Vocês me ouvem Ahora sí, agora? y un poco mejor. Ah, esperemos que se mantenga. Sí, sí, Estão me sí. ouvindo? Vocês ouviram a resposta que eu dei ao Antio? Se cortó un poco. Si pudieras retomar la última idea para seguir con otra pregunta que tenemos aquí en el chat. Eu estava respondendo a questão do Antio. Isso? Ujú. Tá. Si podrías, O por Antio favor, eso. Sí. O Antio perguntou sobre que eu falo da condição material do mundo e as minhas fontes são eminentemente escritas, né? E eu dizia que o que nós buscamos fazer é reunir um conjunto significativo de diferentes
fontes que podem ser confrontadas, comparadas e ampliar essa análise das interações em torno do ensino de ciências naturais. Nós temos, quando nós conhecemos os objetos científicos, muitos deles, eles estão em escolas, eles estão em museus, né? Temos fotografias desses objetos. Então, depende da pergunta que nós estamos fazendo. No meu caso, a minha pergunta de pesquisa, neste momento, não é especificamente para o objeto científico, mas para entender a condição material do mundo que torna possível algumas interações em torno do ensino de ciências e da escola e não torna possível outras interações. Então, se nós considerarmos o que seria essa condição material do mundo, e é importante se perguntar sobre a condição material do mundo, porque na educação nós tendemos a ficar em torno das ideias, como se as ideias existissem a par ou a parte ou independente da condição material. E não existe ideia que se levante socialmente alguma representação social que não tenha sido construída em uma determinada condição material do mundo. Então, não é possível entender o método intuitivo, por exemplo, sem pensar qual é a condição material do mundo, não é? A mesma coisa vale para o positivismo. Então, tudo isso é a condição material do mundo que vai tornar possível um determinado tipo de ensino de ciências. Do ponto de vista filosófico, positivismo, né? Do ponto de vista da pedagogia e da educação, método intuitivo. Se nós considerarmos as questões econômicas, não é? A segunda revolução industrial. Se considerarmos a técnica e a tecnologia, as ferrovias, os navios a vapor, né? O desenvolvimento proporcionado pela eletricidade, pela termodinâmica, todos estes são elementos que nós encontramos em fontes variadas, que confrontados enriquecem a nossa compreensão sobre o que nós fizemos e o que nós optamos em relação à escola e em relação ao ensino de ciências naturais. Foi mais ou menos isso que eu respondi para o Andy. Muchísimas gracias, Viara. Tenemos una pregunta en el chat. Luna te felicita, dice parabéns, Viara. Y pregunta, na análise dos documentos, você percebeu variações sobre o volume de importações dos objetos científicos ao longo do tempo? Acho que é uma questão da Luna, né? Obrigada, Luna, pela questão. Também uma questão muito instigante, sobre a qual nós temos assim alguns indícios, não é? Mas não resultados mais concretos. Os mapas, por exemplo, né, os mapas estatísticos de comércio e navegação, eles estão estruturados desde o século XIX, desde 1840, e vão até meados do século XX. Então, nós ainda estamos construindo essa análise para entender, por exemplo, se nós temos alterações significativas no contexto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, não é? Em relação às carteiras escolares, por exemplo, não é? Que é um trabalho que eu já publiquei, nós sabemos que há uma alteração nessa importação significativa no final do 19 já, não é? Pela criação das indústrias locais de carteira escolar. Quanto aos objetos científicos, nós precisamos analisar a classe dele para perceber se ele muda de classe no imposto de importação, né? Se ele muda de classe
e se ele diminui em termos de volume, de importação, de taxação, né? Então, isso ainda precisa ser melhor estruturado, Luna, para nós termos dados mais certos para publicar e falar. Isso eu Mu- falo em relação a essa fonte específica. Muchísimas gracias, Yara. Yo no sé si tenemos tiempo para alguna última. Sí, Kelly. Boa tarde a todas e todos, mais uma vez. Eu gostaria mais agradecer ao Yara, né, pela essa apresentação. É sempre muito bom ouvi-la, né, e sobre suas pesquisas. E, na verdade, fazer mais um comentário, né, que se refere menos à circulação, desses objetos, né, do ponto de vista do comércio internacional, mas mais sobre essa questão, Yara, que você trouxe da condição material do mundo, né? Porque só contar mesmo, é mais um comentário mas de uma experiência recente, né? A gente aqui na universidade tem um projeto chamado Memória da Educação na Bahia, no qual a gente coleta depoimentos de docentes, né? Que foram, enfim, importantes, né? Na trajetória da história da educação aqui da Bahia. E a gente foi para uma cidade chamada Caetité, que, né, para quem não conhece, fica no interior aqui da Bahia, a mais ou menos 500 quilômetros aqui de Salvador, e que é a cidade onde nasceu Anísio Teixeira, né, um educador brasileiro bastante importante também. E essa cidade tem uma escola normal, que foi criada no começo do século XX, e que mais ou menos na década de 40 ela se converte no Instituto de Educação Anísio Teixeira. E a gente foi entrevistar uma professora de ensino de ciências naturais, né, que atuou nesse instituto mais ou menos na década de 50. E essa professora, ela, logo que inicia, eu cheguei até a mandar para a Kátia o trechinho da entrevista dela, né, ela começa a contar que ela, com os estudantes, iam e pegavam animais como vaca, porco, galinha, né, e faziam ali a taxidermização desses animais e retiravam o que dava para comer, né, e faziam, junto com os estudantes, e utilizavam esses animais nas aulas de ciências naturais, né. E eu achei aquilo muito interessante, falei, nossa, o que é então essa condição, né, essa que você fala de condição material do mundo, né, quer dizer, fora desse comércio, né, internacional, dificuldade desses objetos chegarem, né, ao interior, a uma cidade, então as ideias chegam e eles ali fazem, né, a prática a partir dos animais que tem ali disponíveis na região, né, então eu achei isso muito interessante, depois eu perguntei a ela, né, o que tinha acontecido com esse acervo, né, e ela virou e falou, não, a gente foi usando, até que ele se desfez, né? Ele foi acabando, e, claro, imagino, né? Pelas próprias condições mesmo de trabalhar com esses animais, e eles foram se perdendo com o tempo, né? Enfim, mas um pouco... Então, te ouvir me fez me lembrar do relato dessa professora, né? E de pensar mesmo como essas condições materiais do mundo, elas interferem mesmo nessa circulação, nessas práticas, né? E acabam, enfim, também trazendo essas outras realidades. Era só isso mesmo, mas tudo mais agradecer a você e todas e todos que puderam estar aqui nessa tarde em especial, Mavi, Antio também e Inácio por dividir, né, essa organização desses colóquios. Muchas gracias, Kelly. Antes de cerrar nuestra sesión, Yara, ¿quieres comentar algo? Não, só agradecer novamente a participação de vocês e a alegria de ter dado certo, né? Estarmos juntos aqui nesta tarde. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Ignacio, por esta sesión. También agradecer a Kelly su presencia, a todos los colegas, compañeros que nos une, ¿no? Esta pasión por la enseñanza de la historia de la ciencia, ¿no? Las ciencias naturales. Y agradecer, por supuesto, a la Sociedad de Historia de la Enseñanza de los Países Catalanes y Comisión de la Enseñanza de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica, y también a la Red Iberoamericana de Historia de la Educación en Ciencias, REDIEC. No sé, Ignacio, si quieres agregar algo más para proceder al cierre.
No, no, solo daros las gracias a vosotras, que sois quienes lo habéis organizado, y también emplazar al 26 de febrero, ¿no? Que es cuando tendremos al siguiente ponente, que es Luis Moreno, si no estoy equivocado. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias a todos. Un abrazo a todos, gracias. Chao. Vale, gracias a todos. Hasta luego. Adeu.